É por isso que Satanás não gosta, né? Ele tenta ir pôr longe da mensagem. Que a palavra do Senhor liberta e salva o pecador do abismo. Vamos lá então. Para a glória de Deus. Meu nome é Gediel Santos. Sou pastor. Eu me sinto tão feliz de servir o Deus vivo. E tem Deus morto, pregador? Tem. De repente você está dobrando os joelhos e buscando socorro a este Deus morto. Porque escute, todos, absolutamente todos estão mortos. Falei alguma coisa que não é verdade, pregador? Apenas um que passou entre nós e deixou o túmulo frio vazio para trás. E ressuscitou. Esse sim tem marcas de pregos nas mãos. Tem marca do prego nos pés. Tem a cicatriz da ponta da lança do soldado romano. E está sentado no trono de majestade, glória e poder. Esse está vivo. E é esse que eu sirvo. E é esse que eu tenho a anunciar as boas novas. Amém? Glória a Deus, né? Vamos lá. Eu vou louvar o Senhor e depois irei ministrar a palavra do Salvador. A mensagem que eu vou entregar está conectada com o louvor. No livro bendito encontrei palavra de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Você que é salvo e porta a mensagem do rei. Pregai, pregai, ao mundo mostrai seu amor. Que Deus lindo, né? Onde eu encontro esse Deus lindo, pregador? No livro santo, empoeirado, esquecido, na sala da tua casa, no quarto da tua casa. É neste livro santo que você vai encontrar. Porque aquele que lê a Bíblia está recebendo intimidade do céu. Amém? Escute. Existem duas maneiras que Deus se revelou aos homens. Primeiro, escute o que eu vou dizer, que é algo muito sério. Se Deus não se der a conhecer aos homens, os homens não conseguem descobrir Deus. O livro de Romanos capítulo 1 diz: mas Deus se manifestou a eles. O que se manifestou? Se revelou a eles. Deus não é um ser em que um erudito possa no final dos seus estudos dizer: eureka, descobri Deus. Se o Altíssimo não se desvendar, não se revelar, o pecador não conhece o Senhor. E existem duas maneiras que Deus se revela aos homens. Através da natureza. Salmos 19, os céus proclamam a existência de um arquiteto, de um criador. E existe a maneira mais íntima e especial, é o livro santo. Leia a Bíblia, pois Deus quer não se revelar apenas a ti, mas revelar grandes coisas escondidas que tu não sabes. Nós temos exemplos na história de pessoas
que leram a Bíblia, isso impactou total o seu ser. Deus tem interesse de ir e alcance dos acadêmicos, dos doutores e dos leigos. No século II, o século II, um homem conhecedor das filosofias, íntimo das literaturas de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, mas o seu coração inquieto estava. Não encontrou paz. Escute ele caminhando pela beira da praia. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Por que, pregador? Ele encontrou, caminhando pela praia, um homem idoso. Um homem que não tinha sentado numa cadeira acadêmica, que não tinha o conhecimento vasto daquele doutor. E este homem, simples como você e eu, ele comunica as revelações e as profecias do livro santo. E este homem, escute, erudito, mestre na filosofia platônica, ele recebe aquela palavra e se impacta a palavra dele. E ele ficou registrado na história como o primeiro apologeta, Justino o Marte. Porque o Marte, mesmo diante da ameaça de perder a vida dele, ele não negou o Senhor. Foi decapitado. Mas o que importa? O que importa, né? Se o corpo vai cair decapitado, dilacerado, deformado, o mais relevante é a saída dessa alma, se ela vai encontrar-se com o Pai ou se ela vai descer ao abismo. É o relacionamento com Deus. Nós temos também um exemplo no século III, no século IV. Um jovem erudito também muito conhecedor das literaturas. Depravado, pervertido. A vida dele era os prostíbulos. Mas uma mãe orava por ele. Dobrava os joelhos e chorava pela vida de Agostinho. E certa vez Agostinho, na Praça de Milão, jovens que gostam, né? Futebol, né? De Milão, Itália, né? Na Praça de Milão, escute, Deus vai usar crianças para falar com Agostinho. Ele sentado ali em crise por dentro daquela vida que ele vivia devassa. Ele escuta o som de voz de crianças. Tole legue. Tome posse e lê. Tome posse e lê. E ele correu para sua casa, pois entendeu Deus dizendo: abre o livro santo e lê. Como o Senhor está dizendo hoje a ti: abre o livro santo que tem na tua casa e lê. Muitos dos erros é porque você não conhece o teu Deus e nem as Escrituras. Está incluído os erros de estar derramando amor religioso de frente àquele altar no quarto, de frente aos deuses da feitiçaria, consultando a astrologia. Tome posse e lê. Leia a Bíblia. E Agostinho foi para casa, pegou o livro. Ele pegou o livro e abriu aleatoriamente. Olha só, ele abriu. Eu vou mostrar para você aonde caiu o texto. Ele abriu assim, pá. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões proibidas. Ele deixou o mundo do prostíbulo. E até hoje, as suas literaturas cristãs são estudadas nas faculdades por cristãos e não cristãos. Agostinho de Hipona. Vou dar outro exemplo para finalizar. Olha aquele padre, século XVI. O padre está inquieto dentro de si, porque a todo momento ele se sente culpado diante de Deus. Não importa as obrigações religiosas que ele faça, ele se sente em inimizade com Deus. E de repente, os seus olhos caem no livro de Romanos, capítulo... Eu vou dizer o nome desse padre, hein? Vou dizer o nome desse padre. Olha só, ele abre livro de Romanos, capítulo 1. E aí, os olhos que são as janelas da alma, né? Se abrem e a luz desse versículo desce o seu coração. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Sabe que ele entendeu? Que Deus estava falando com ele? Não é mediante as indulgências que você se reconcilia com Deus, que você tem paz com o Senhor. Não é mediante as honras aos ídolos, as instituições, que você se reconcilia com Deus, que você se livra da culpa dos pecados, mas só mediante a fé em Jesus. E assim o Senhor está falando contigo também. Não é por intermédio de indulgências, não é por intermédio de honras religiosas aos ídolos, não é por intermédio da tua religiosidade, mas somente mediante a tua fé em Jesus. E sabe quando ocorre isso? Quando você deixa todo o mal para trás. Quando você deixa as trevas dos ídolos para trás. E você se submete ao senhorio e governo do Senhor. Martinho Lutero, ex-padre, século XVI. Que Deus lindo, né? Leia a Bíblia. Tome posse e leia. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. A palavra de Deus chegou na matriz da feitiçaria do mundo antigo. Éfeso, a deusa Diana, a padroeira de Éfeso, deusa da caça, da bruxaria. Mas quando a palavra de Deus é fincada naquele lugar, os feiticeiros entendem que Cristo é o suficiente. Eles trazem em público todos os livros de bruxaria, de feitiçaria e queimam. Sim, uma multidão queimam aqueles livros de feitiçaria. E Éfeso, agora tem um povo que não dobra os joelhos de frente a Diana, mas derrama todo o seu amor e culto ao Deus vivo e poderoso, porque a palavra mudou o coração deles. Deus pode mudar também seu coração. Receba a palavra hoje, a palavra é Cristo. Sai das trevas dos ídolos, sai da feitiçaria e vem se tornar um crente fiel a Jesus. Amém? Por isso eu termino cantando ao Senhor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai,
no templo do nosso Senhor. Pregai, pregai, ao mundo mostrai seu amor. Meu dever é não ser a palavra. A responsabilidade é sua de que fará com a mensagem de Deus. Você pode ser agnóstico, ateu, você pode ser um religioso, devoto aos ídolos. Agora fique certo uma coisa. Você pode hoje rejeitar a mensagem, mas no dia que fechar teus olhos para esse mundo e a tua alma deixar o corpo frio para trás e cruzar o túmulo para a eternidade, a mensagem do trono que você ouviu vai acompanhar a tua alma. Ou como bênção de salvação, ou como juízo de condenação. É dois destinos, é céu ou inferno. Ou você se ajunta às almas dos falecidos em Jesus, ou a tua alma se ajunta às almas malditas sem Jesus. Não adianta chorar do outro lado. Muitos estão chorando. Almas perdidas. Foi-se a oportunidade. Tarde demais para se arrepender. Porque é aqui que você decide. Ou você termina a sua vida agarrada aos pés frios daquele ídolo do teu quarto, ou você se apega a Deus, confiando no teu coração de que Deus não te deu vida para terminar teus dias prostrado aos pés de um ídolo, artifício, arte de um homem pecador. Trevas, hein? Você vai provocar a ira do Senhor. Vai provocar a ira do Senhor. Você está transformando aquela figura no Deus. Por que, pregador? Escute o que eu vou dizer para você. Existem adjetivos comuns entre nós. Adjetivos que é qualidade, né? Mas existem adjetivos que são ímpar, pertencem somente a Deus, ao Criador. Por isso faz ele de Deus. Quais são esses adjetivos? Onipresença, onipotência, onisciência. Vou citar só onipresença. Deus pode estar ao mesmo tempo em todo lugar, escutar suas preces e de milhões e milhões ao mesmo tempo, individualmente. Mas isso é inexplicável. Por isso ele é Deus. E você já parou para pensar que quando você dobra os joelhos de frente àquele altar, aquela figura, e você faz uma prece, existem milhões de pessoas fazendo o mesmo pedido àquela pessoa? Você está comunicando que ela tem os adjetivos de Deus, de que ela está presente ao mesmo tempo em vários lugares, e que ela está ouvindo a sua prece e de milhares e milhares ao mesmo tempo. Isso é ou não é transformá-la numa deusa ou no Deus? Deuses falsos. Vais decidir mesmo, no final da tua vida terrena, encontrarás a cólera e a ira do Senhor. Saia dos ídolos e venha ser um devoto ao Senhor, Messias vitorioso, justo e Salvador Jesus. Amém? Fiz a minha parte, né? Tem alguém hoje para aceitar Jesus? Tem alguém hoje para abandonar os seus ídolos, o trono de Satanás e vir para Cristo? Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, liberta, abre os olhos das almas cegas, acalma o vento e a tempestade, manifesta o teu esplendor e a tua glória, em nome de Jesus, amém. Por que eu sirvo o Senhor? Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por isso eu dobro meus joelhos e meus cânticos de meu amor religioso está somente aí. Só o Senhor é Deus.